sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. Nós estamos estudando Coríntios versículo por versículo. Meu conselho é que você traga a Bíblia, traga uma caneta e faça as anotações do que você estiver aprendendo, do que chamar a sua atenção, da dúvida que você tinha e que Deus esclareceu. Pastor, pode riscar a Bíblia? Vou contar um segredo para você. Bíblia riscada é Bíblia feliz. Bíblia triste é aquela que fica com as páginas coladinhas. Não tem? Bonita ali, aquele dourado que tem do lado, você tem até dó de abrir, a página fica coladinha. Essa é a Bíblia triste, Bíblia com depressão, porque ela fica escondida lá no canto da casa e não é lida. Agora a Bíblia riscada, anotada, sublinhada, irmãos, é Bíblia feliz. Charles Spurgeon, que era um pregador com umas frases maravilhosas, ele disse o seguinte: uma Bíblia caindo aos pedaços quase sempre pertence a alguém que não está. Olha só, uma Bíblia que está caindo aos pedaços quase sempre pertence a alguém que não está. Então é bacana a gente fazer as anotações na nossa Bíblia, e assim você acaba fazendo a sua própria Bíblia de estudos, com as anotações que Deus vai falando à sua alma. Hoje nós vamos falar sobre discernimento espiritual. É o nosso assunto. Capítulo 2, versos 1 a 16, discernimento espiritual. Paulo continua escrevendo a sua carta aos crentes de Corinto, e ele fala: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. E Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo próprio Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura, na sua opinião, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, bendita seja a sua palavra que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, nesta passagem, que toma todo o segundo capítulo do livro de 1 Coríntios, vai nos ensinar que a pregação do Evangelho e a compreensão do Evangelho são coisas sobrenaturais e que não podem ser explicadas humanamente.
que nem tampouco se baseiam na sabedoria humana, mas vêm diretamente de Deus. Veja só, nos versículos 1 a 5, ele começa dizendo que a pregação do Evangelho se baseia já no discernimento espiritual. Ele diz aos coríntios: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo o seguinte: eu cheguei aí em Corinto e não ensinei uma filosofia, contei uma história. O cristianismo não é uma religião filosófica, como o budismo, como o taoísmo. O cristianismo é uma confissão histórica sobre algo que aconteceu. Deus se fez carne, Jesus morreu e ressuscitou. Foi isso que eu contei para vocês, disse o apóstolo Paulo. Não foi sabedoria, não foi filosofia, não foi ensino, não foi estudo. Eu testemunhei de uma realidade. A única coisa que eu ensinei para vocês é que Jesus Cristo foi crucificado no nosso lugar, para a nossa redenção. E diz mais o apóstolo Paulo no versículo 3: quando eu cheguei aí em Corinto, comecei o trabalho, comecei a pregar, eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Olha, meus irmãos, quando Paulo chegou em Corinto, lembrando que era a sua segunda viagem missionária, ele estava vindo de Atenas, e ele chegou sozinho em Corinto. Paulo diz que ele trazia 3 coisas na bagagem. Que coisas eram essas? As 3 coisas que Paulo trazia na bagagem: fraqueza, temor e tremor. Paulo olhou para ele mesmo e só viu fraqueza, imperfeição humana. Quem sou eu para realizar essa obra? Aí Paulo olhou para a igreja, para a cidade de Corinto, e ele sentiu temor, porque Corinto era barra pesada. Era uma cidade grande, mas complicada. Aí Paulo olhou para a responsabilidade que ele tinha de pregar o Evangelho, e aí Paulo tremeu. Que responsabilidade! Eu acho que todo verdadeiro pastor, todo verdadeiro evangelista, todo verdadeiro pregador do Evangelho traz essas 3 coisas na bagagem: fraqueza, temor e tremor. Ele olha para ele e diz: eu não sou capaz, eu não sou merecedor, eu não sou digno. Ele olha para as pessoas e diz: como é que eu vou dar conta? E ele olha para a mensagem que ele tem que pregar e diz: Senhor, é muita responsabilidade. Mas isso não impediu Paulo, porque Paulo sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Versículos 4 e 5. A minha linguagem e a minha pregação, ele diz, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Eu não quis resolver o problema da fraqueza, do temor e do tremor com erudição, com palavras bonitas, com um discurso eloquente. Não, a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em nada disso, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu citei agora há pouco Charles Spurgeon, e ele foi considerado o príncipe dos pregadores. E até hoje os seus livros e os seus sermões escritos abençoam muita gente. E dizem os historiadores que lá na igreja do Spurgeon era a
Catedral Metropolitana em Londres, um prédio muito grande que tinha muitas cadeiras, estava sempre lotado. E quando chegava a hora do Charles Spurgeon pregar, ele tinha que subir 15 degraus até chegar ao púlpito, o lugar onde ele pregava. Ele saía da cadeira e ele tinha que subir 15 degraus para chegar no lugar onde ele ia falar. E cada degrau que ele pisava, ele repetia para ele mesmo: creio no Espírito Santo. Então, no primeiro degrau ele dizia: creio no Espírito Santo. Aí no segundo degrau: creio no Espírito Santo. No terceiro degrau: creio no Espírito Santo. Eu acho que no primeiro degrau ele estava com fraqueza, temor e tremor. Mas quando ele chegava aqui em cima, ele já chegava afogueado, porque ele se lembrava: creio no Espírito Santo. Eu sou fraco, a obra é grande, a responsabilidade é imensa, mas acima de tudo isso está o Espírito Santo. Então ele abria a Bíblia, pregava com ousadia. E um detalhe interessante sobre a vida de Spurgeon é que as pessoas choravam nos sermões dele. Ele pregava e as pessoas choravam. Mas um detalhe na vida do Spurgeon é que muitas vezes as pessoas já começavam a chorar antes dele pregar. Quando ele chegava aqui, as pessoas já choravam. E um repórter foi lá na igreja e ele viu uma mulher dessas que começou a chorar antes dele pregar. E ele sentou do lado da mulher, ele era um repórter de um jornal, e perguntou: minha senhora, por que a senhora está chorando? E aquela mulher respondeu: porque quando o Spurgeon prega, a gente sabe que Deus vai falar com a gente. Então, chorando da emoção, Deus vai falar comigo agora. O coração já batia acelerado. Isso é a dependência do Espírito Santo. E esse é o tema do capítulo 2. Capítulo 2 fala só sobre isso. Discernimento espiritual. Sobre a supremacia das coisas de Deus e do Espírito sobre as coisas do homem e da carne. Então a pregação do Evangelho se baseia no discernimento espiritual. O pregador que usa da sua própria inteligência, argúcia, erudição, eloquência para transmitir a palavra, está enganando os seus ouvintes. Porque eles vão estar baseando a sua fé não no poder de Deus, mas na sabedoria do homem. Era exatamente isso que Paulo não queria que acontecesse. E olhem que Paulo era muito sábio, era estudado, homem de letras, criado aos pés de Gamaliel, um dos maiores estudiosos da Judeia do primeiro século. Mas ele disse: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então eu não estou aqui ensinando uma filosofia, eu estou aqui contando uma história, dando um testemunho daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus é e daquilo que Jesus realiza. Esse era o posicionamento de Paulo, e creio que deve ser o posicionamento de todo pregador do Evangelho. Mas não basta que a pregação do Evangelho seja no Espírito, a compreensão do Evangelho tem que ser no Espírito também. E aí nós vamos aos versos 6, 7, 8 e 9, onde Paulo vai explicar que às vezes o problema não é que o pastor não está pregando no Espírito, é que o irmão não está ouvindo no Espírito. Às vezes o problema não está no emissor, está no receptor. E a gente sabe que para ter uma boa comunicação, tanto o emissor quanto o receptor precisam estar funcionando, não é? Olhem só, versículos 6 a 9. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Paulo chama então os seus ouvintes de perfeitos. Não sei se é assim que está na sua Bíblia. Perfeitos. A palavra grega aí é teleios. E perfeitos no Novo Testamento
tem um significado diferente daquele que a gente costuma dar na língua portuguesa. Em português, o que é perfeito? É algo sem defeito. E aí, ficou ruim para a gente, porque nenhum de nós é perfeito. Mas no grego, perfeito significa maduro, amadurecido, aquele que chegou ao seu potencial, que desenvolveu o seu potencial, que é tudo o que pode ser neste momento. Este é perfeito. Então é disso que o apóstolo Paulo está falando, de ouvintes maduros. E que estes ouvintes são sábios, mas não com a sabedoria dos homens. Versículo 7. Falamos da sabedoria de Deus, em mistério. Essa sabedoria esteve oculta, mas Deus a preordenou antes dos séculos, para a nossa glória. O Evangelho não é uma coisa surgida há 2000 anos. Algumas pessoas dizem, o cristianismo não é a minha religião, porque existem religiões mais antigas. O cristianismo surgiu apenas há 2000 anos, mas tem o hinduísmo e tem outras religiões, elas são mais antigas, elas são mais sábias. Gente, não é nada disso. Cristo veio ao mundo 2000 anos atrás, mas que Cristo viria ao mundo, isso foi determinado antes dos tempos eternos. Em Apocalipse nos é dito que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Evangelho não é um remendo, não é um plano B, não é um improviso. A morte de Cristo na cruz não foi uma surpresa para Deus. Irmãos, Ele veio para morrer, para esmagar a cabeça da serpente, para pagar o preço da nossa salvação. Então isso que o Paulo está dizendo agora, esse mistério se revelou, mas ele já estava escrito no céu desde a eternidade. E ele vai além. Ele diz que esse mistério, o mistério do Evangelho, nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu. Se tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Quem eram os príncipes deste mundo? Homens entendidos, homens estudados, homens poderosos. Herodes, Pilatos, Anás, Caifás. E o que eles fizeram? Crucificaram o Senhor da glória. Porque as coisas de Deus não se entendem pela sabedoria humana, pelo estudo humano, mas é discernimento espiritual. E aqueles homens de espiritual, eles não tinham nada. Eram carnais, terríveis pecadores. E acabaram crucificando o Senhor da glória, Jesus Cristo. E o versículo 9 traz uma citação de Isaías 64:4. Paulo diz, mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Esse versinho é tão lindo. Na sua Bíblia está marcado esse versinho? Muitos têm versinho marcado na Bíblia, que é muito bonito. Na minha Bíblia está marcada também. Paulo diz, mas como está escrito? Está escrito onde? Se você tiver curiosidade, está escrito em Isaías 64:4. É uma citação bem livre que Paulo faz. Em Isaías 64:4 está escrito assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Então os ouvidos não ouviram, os olhos não viram. Paulo usa essa citação, usa esse versículo, Isaías 64:4, para dizer as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração não entendeu, são as coisas que Deus preparou para a gente. As coisas que o mundo não conhece, a gente conhece. As coisas que o mundo não entende, a gente entende. E as coisas que a gente vai ver lá no céu, meus irmãos e minhas irmãs, só a gente vai ver. É o que Paulo está dizendo aqui. São coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então essa palavra é para você.
Mas vamos seguir mais adiante um pouquinho, amados. Nos versos 10 a 13, o que Paulo vai dizer é que nós, cristãos, recebemos discernimento espiritual. Nós não somos iguais ao Herodes, ao Pilatos, ao Anás, ao Caifás. Eles não se converteram, nós sim. Eles não aceitaram Jesus, nós sim. Eles não enxergaram que Jesus era o Filho de Deus, nós sim. Então nós temos um entendimento, um discernimento que os poderosos do mundo não têm, a menos que se convertam. Olha o verso 10. Estas coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração não entendeu, são as coisas que Deus nos revelou pelo seu Espírito. Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Então, é o Espírito Santo quem nos ensina as coisas de Deus, porque Ele mesmo é Deus. Então, o Espírito Santo, sendo o Espírito de Deus, pode nos ensinar sobre Deus. Imagina que tarefa. O professor chega na sala de aula e diz: hoje eu vou ensinar para vocês tudo sobre Deus. É uma tarefa difícil. Eu diria até uma tarefa impossível, a menos que esse professor seja o Espírito de Deus. Aí ele pode ensinar tudo sobre Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. Entendem que é isso que Paulo está dizendo aí? Ele vai adiante e diz que nós recebemos o discernimento espiritual porque recebemos o Espírito Santo. Ele diz: nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito que provém de Deus. Quando a gente recebe Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente recebe o Espírito Santo, e é por isso que a gente consegue entender as coisas de Deus. O mundo não entende, porque o mundo não tem o Espírito Santo. E esse Espírito nos capacita tanto a falar as coisas de Deus, quanto a ouvir as coisas de Deus. Vejam, o único assunto de Paulo, nesse capítulo 2, é esse: discernimento espiritual. Ele está falando que as coisas de Deus se falam pelo poder de Deus e se ouvem pelo poder de Deus. Que se não for o poder de Deus para falar e não for o poder de Deus para ouvir, não há comunicação do Evangelho, não há conversão, não há transformação de vida, não há quebrantamento, não há libertação. O Evangelho é o poder de Deus. E a gente não está aqui para ensinar uma filosofia, a gente está aqui para contar uma história. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou quase terminando. Ah, sim, queria citar aí esse hino do cantor cristão, que na sua primeira estrofe diz exatamente isso. Vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, descobre às nossas almas Cristo, o Salvador. É o que Paulo está dizendo aqui. A gente conhece Deus porque o nosso professor é o Espírito Santo. É Ele que descobre Cristo, que tira o véu, que revela aos nossos olhos, que nos ensina. Ele é o grande ensinador. O que esse hino diz é exatamente o que Paulo está afirmando em 1 Coríntios capítulo 2. E aí, para terminar, nos versículos 14, 15 e 16, ele traz uma aplicação prática. Irmãos, se nós recebemos de Deus a capacidade de entender as coisas de Deus, pelo amor de Deus, usemos essa capacidade, que nem sempre a gente usa. Essa que é a verdade. Vamos lá, versículos 14, 15 e 16. Versículo 14.
Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E ele não é espiritual, ele é natural. Ele nasceu da barriga da mãe dele. Ele ainda não nasceu de Deus. Então o que o verso 14 está dizendo é que o homem natural, ou o indivíduo não convertido, não entende as coisas de Deus. Para quem não é convertido, para quem não é de Deus, as coisas de Deus são loucura. Me faz lembrar uma passagem de Atos, quando Paulo está defendendo o seu ministério diante do governador Festo e do rei Agripa. E Paulo está lá testemunhando, falando, e a certa altura ele é interrompido pelo governador romano, Festo. E Festo diz o seguinte para ele: Paulo, estás louco? As muitas letras te fazem delirar. A certa altura, a pregação do Evangelho, que Jesus veio, que Deus se fez homem, morreu, ressuscitou, o governador não se conteve e falou: cara, isso aí que você está falando é doideira. Você estudou demais e cozinhou o cérebro. Paulo, estás louco. As muitas letras te fazem delirar. Não é o que o Paulo está dizendo aqui, no versículo 14? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Pelo contrário, elas parecem loucura. Não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não é espiritual, é natural. Então não fique triste se você compartilhar da sua fé e alguém achar que é loucura, que é doideira. Você está namorando e você só vai fazer sexo depois do casamento? Você é doido? Você recebeu o seu salário e você vai entregar 10% lá na igreja? Você é doido? Você está num churrasco, todo mundo bebendo, e você no suco? Você é doido? Entende que é disso que o Paulo está falando? Que quando essas coisas acontecerem com você, você não tem que ficar tristinho. É para acontecer, porque a Bíblia diz que é. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, e para o homem que não é espiritual, elas são loucura. Que Deus se fez gente, que Ele viveu como ser humano, que Ele morreu numa cruz e derramou um sangue que tem poder para lavar os nossos pecados e escrever o nosso nome no livro da vida. Algumas pessoas vão dizer que isso é loucura. Nós dizemos, isso é o poder de Deus. Isso é o que me sustenta. Essa é a fé que eu tenho. Essa é a mensagem que me transformou numa nova pessoa. Aleluia. Como Deus é maravilhoso. Verso 15. O que é espiritual, ao contrário do que é natural, discerne bem tudo, enquanto por ninguém é discernido. O homem natural também não entende os filhos de Deus. Ele não é discernido por ninguém. O homem natural não entende as coisas de Deus e também não entende os servos de Deus, os filhos de Deus, as escolhas que você faz como discípulo de Jesus Cristo. E aí no versículo 16, Paulo encerra o capítulo dizendo: pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Tem até um discipulado com esse título, mente de Cristo. O que quer dizer isso, pessoal? Mente de Cristo. A mente que a gente recebeu de Cristo. Tem uma música que a gente canta aqui na igreja que diz: recebi um novo coração do Pai. É isso, recebi um novo coração, recebi uma nova mente, recebi um novo equipamento. Eu tenho a mente de Cristo, ou seja, a mente que Cristo me deu. E como eu tenho a mente que Cristo me deu, olha que legal,
eu posso compreender as coisas de Cristo e eu posso compreender os seguidores de Cristo. E aí, a pergunta que eu faço para os irmãos é: a gente usa sempre esse equipamento? Você tem a mente de Cristo, você tem a mente que Cristo te deu, você usa ela sempre, toda hora? Eu estou dizendo isso, essa pergunta, porque, na verdade, por que Paulo está dizendo tudo isso no capítulo 2? Porque ele quer chegar lá no capítulo 3 e dar um puxão de orelha na igreja. Porque a igreja de Corinto estava se comportando mal. E Paulo quer dizer: por que vocês não usam a mente que Deus deu para vocês? Por que vocês se comportam como pessoas naturais? Vocês não são mais pessoas naturais, vocês são pessoas espirituais. Então, queridos, o fato é que às vezes a gente não usa a mente de Cristo. A gente não usa o novo coração do Pai, a gente usa o velho, a mente velha, o coração velho, aquilo que você devia ter descartado, jogado no lixo, você só guardou na gaveta, e de vez em quando você pega, e você usa de novo, por hábito, por costume, e você se esquece que as coisas espirituais se discernem de uma outra maneira, que a igreja lida com as coisas de um outro jeito, e que o crente lida com a vida de um outro jeito, de uma outra maneira. É isso que nós estamos estudando aqui. Use aquilo que Deus deu a você. Era uma vez um homem que resolveu dar alguns serviços para os filhos. Ele tinha muitos filhos e ele tinha um quintal muito grande, então ele disse: pessoal, hoje nós vamos fazer aqui uma faxina e nós vamos capinar e nós vamos deixar esse quintal um brinco. E ele deu uma tarefa para cada filho, e eles iam passar o dia ali naquele quintal, e eles iam arrumar aquele quintal e deixar aquele quintal em ordem. E um dos filhos recebeu a seguinte missão: tinha uma pedra bem grande. A sua tarefa é tirar essa pedra e levar para fora. E cada um foi cumprir a sua tarefa, a sua missão, e o menino animado estava tentando tirar a pedra, mas a pedra era muito pesada, ele não estava conseguindo. O pai, que estava fiscalizando a obra, chegou perto do menino, viu a dificuldade e disse o seguinte: filho, use todos os seus recursos. Guarda essa frase. Filho, usa todos os seus recursos. E foi embora para fiscalizar os outros meninos. E aí o garotinho pensou: usar todos os meus recursos. E ele pôs a cabeça para funcionar, e ele amarrou uma corrente, tentou puxar com a corrente, e ele colocou uma alavanca, e tentou mover com a alavanca, mas de jeito nenhum ele conseguia mover aquela pedra. Triste, se sentindo derrotado, sentou no chão, as lágrimas desciam. O pai chegou perto e repetiu a frase: filho, usa todos os seus recursos. E aí o menininho explodiu, falou: eu já usei todos os meus recursos, eu já tentei de tudo. E o pai falou: filho, tem um recurso que você ainda não usou, você ainda não pediu a minha ajuda. Entende isso? É o que Deus quer falar para a gente hoje. Já tentei de tudo. Já pediu a ajuda de Deus, a dependência de Deus, o conselho de Deus, a direção de Deus, o descansar em Deus? Ah, meu querido, o que você traz na sua bagagem? Talvez você traga fraqueza, temor e tremor. Talvez você traga vergonha, talvez você traga culpa, talvez você traga insegurança. Mas seja qual for a bagagem que você trouxe para aqui hoje, lembre-se de que você tem um recurso maravilhoso. Confie em Deus. Pede a ajuda de Deus. Porque as coisas espirituais
só se realizam com recursos espirituais. E você precisa usar aquilo que Deus deu a você. Amém? Próxima quarta-feira, nós vamos estudar o capítulo 3. E olha só, o tema será exigências da vida cristã. Eu já dei um spoiler, já disse que Paulo vai puxar a orelha dos crentes de Corinto, lá no capítulo 3. Igreja, será que ele vai puxar a orelha só dos coríntios ou vai puxar a nossa também?